Quero trazer uma palavra aqui para vocês sobre Jesus ser especialista em reconstituir cenas que talvez pra gente, na nossa vida, nos geraram dor, nos geraram traumas, nos geraram medo. Quando a gente fala sobre medo, a gente pode pegar alguns personagens da Bíblia, né? Moisés, Elias, mas eu quero falar de um que caminhou com Jesus, mas que em determinado momento dentro do ministério, ele foi paralisado, ele foi impedido de continuar exercendo aquilo que o Senhor chamou ele, que foi Pedro. Pedro, ele foi moldado, lapidado, treinado pelo próprio Jesus, ele caminhava lado a lado de Jesus. Só que chega um determinado momento do ministério de Pedro que ele acaba abrindo mão, né, do seu chamado, do seu ministério. Por quê, gente? Porque Pedro, ele foi frustrado, Pedro, ele se sentiu culpado, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, e negou por conta do medo. E o medo muitas vezes nos paralisa, o medo nos faz fugir, o medo, na maioria das vezes, nos impede de fazer aquilo que Deus nos confiou, de dar o passo seguinte. O medo é algo que o inimigo, ele sempre vai usar para potencializar com foco em nos parar, né? O medo, ele é uma raiz do mal. O medo, gente, é algo que a gente precisa vencer. E é por isso que muitas vezes Jesus, ele reconstitui algumas cenas, né, que nos paralisou, para que a gente possa enfrentar de frente, para que a gente possa olhar, né, e vencer. E foi isso que ele fez com Pedro, né? O que acontece? Eu quero trazer aqui de forma bem resumida. Eu não vou estar lendo aqui versículo por versículo, mas se você for em Marcos 14, e eu quero que você entre na história comigo para que você possa entender, né? Não adianta eu falar como foi a cena da restituição, da restauração. Não tem como eu falar dessa cena que Jesus, ele reconstituiu ali para realmente restaurar Pedro dentro do ministério. Eu primeiro tenho que falar o que aconteceu, né? O que a Bíblia nos relata. E a Bíblia nos relata que em Marcos, no capítulo 14, vai dizer que Jesus está na mesa com os discípulos e ali eles estão ceando, né? É a última Páscoa, onde Jesus ele vai ser entregue, né? Ele vai para a cruz, ele vai morrer. E ali ele comunica isso aos discípulos e ali começa uma conversa sobre quem irá trair, né? A gente sabe que foi Judas. E ali, no momento em que acaba falando, né, que ele haveria de ser preso e os discípulos iriam fugir, né, o pastor sendo ferido, as ovelhas vão fugir, se dissipar, Pedro fala, mas Senhor, eu não. Eu vou permanecer, eu dou a minha vida por ti. Pedro, ele chega a mencionar para Jesus, Senhor, eu sou capaz de morrer por você. Só que Jesus sabia que não. Jesus sabia que talvez aquela intensidade a qual Pedro estava falando ali, eu sou capaz de morrer por ti, não era um amor ágape, um amor, né, incondicional que é capaz de dar a vida pelo outro. Não, Jesus sabia, Jesus conhecia, Jesus conhece o nosso coração, as nossas intenções, mas Pedro precisava conhecer, Pedro precisava saber em qual lugar ele estava. Que tudo aquilo que ele estava falando não era uma verdade. Então, Jesus olha para ele e fala, Pedro, você vai me negar. Você vai me negar por 3 vezes. Antes que o galo cante por 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro fala, jamais, Senhor. Eu jamais vou fazer isso, nunca. Então, Pedro, ele fala com tanta convicção, com tanta firmeza, gente. Ele fala, jamais, eu nunca que eu vou fazer isso com o Senhor. E aí o Senhor, vai, Pedro, vai. E aí, o que acontece, gente? Marcos 14, depois vocês meditem lá nessa passagem, vai dizer que Jesus ele vai para o Getsemane, ele leva os discípulos com ele, ele pede para que os discípulos vigiem, orem. Só que o que acontece? Quando Judas chega, né, com os soldados para prender Jesus, né, para apontar quem é Jesus, a palavra fala que Pedro, no momento que Jesus vai preso, Pedro saca a espada e corta a orelha de Malco, de um dos soldados. Eu interpreto aqui, gente, na minha visão, tá? Eu entendo que naquele momento Pedro só estava querendo provar para Jesus que ele jamais trairia Jesus. Naquele momento eu vejo que Pedro, ele tem uma necessidade interna dentro dele para se justificar perante ao Senhor, diante do Senhor. Porque ele fala, não, eu tô aqui para defender o Senhor. E ele corta. E aí o Senhor repreende ele, mas o que você tá fazendo, Pedro? Baixa essa espada, Pedro. E Jesus corrige Pedro. Mas eu fico imaginando ali que naquele momento que Jesus é levado ao sinédrio para o julgamento, gente, o medo já se instala dentro de Pedro, porque a palavra vai falar que Pedro, ele começa a acompanhar Jesus, olhando Jesus de longe. Então imagine o medo que já estava instalado, porque Pedro primeiro se lembra do que Jesus falou que ele iria negá-lo. Aí Pedro olha todo aquele círculo, todo, né, aquele movimento ali para prender Jesus, e Pedro vai ali, corta a orelha, e o medo já instalado dentro dele. E aí o que acontece? Quando Jesus ele vai para o sinédrio,
ele entra ali naquele lugar para ser julgado, onde ele é esbofeteado, né, humilhado pelos sacerdotes ali que acusam ele, Pedro está lá fora. E aí, gente, se vocês observarem, isso em Marcos 14 vai dizer que ali havia um pátio, e eles colocam ali uma fogueira, eu acredito que porque estava frio, né? E aí Pedro, ele se assenta ali e permanece com as pessoas que estão ali. E é tão forte porque naquele momento chega uma mulher e fala: Peraí, eu te conheço. E aí Pedro, eu acho que ele já se esquiva. Fala: Não, não me conhece. E aí a mulher fala: Não, eu te conheço. Você é um deles. Você é aquele que seguia o homem que tá lá dentro. E aí, gente, pela primeira vez, Pedro nega Jesus. Não, eu não conheço aquele homem. E aí vem outra pessoa e fala: Não, é você mesmo. É você que caminhava com aquele homem. É você que estava com ele. Não, não, você tá louco. Acha, jamais, não sou eu. Nega pela segunda vez. E aí, gente, pela terceira vez, quando apontam para Pedro e fala: É você um dos seguidores daquele que está lá dentro sendo julgado. Pedro fala: Você tá ficando maluco. Não sou eu, não conheço esse homem. E nisso que ele fala pela terceira vez, ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta, gente. E aí, nesse momento, Jesus ele vem para fora, já todo ensanguentado. Naquele momento, Jesus olha nos olhos de Pedro. E, gente, a palavra diz que Pedro ele sai dali. Ele sai, ele corre dali, ele começa a chorar amargamente, copiosamente. Aquele choro foi o choro de se lembrar, olhando nos olhos de Jesus, aquilo que Jesus tinha falado para ele. Ele começa a chorar e eu acredito que é um choro da alma, é um choro de vergonha, é um choro de frustração, é um choro de culpa, é um choro de não entender o porquê ele negou. Eu fico imaginando comigo Pedro se perguntando, mas por quê? Por que que eu fui negar Jesus? Por que que eu neguei ele 3 vezes, sendo que ele tinha me avisado? Por que que eu fui fazer isso, sendo que ele me avisou? Como isso foi possível? Então eu fico imaginando aqui, gente, a crise interna, o medo que se instalou dentro de Pedro. Porque dali, Pedro sai e a gente só vai ver, gente, Pedro e os discípulos aqui reunidos, e a gente vê que realmente aquela cena para Pedro ficou tão marcada dentro dele, que a gente vê aqui em João 21, né? Então Jesus ele vai, ele é morto, ele ressuscita ao terceiro dia, e aí o que que acontece? A palavra fala, aí eu quero vir já aqui pro capítulo, né, 21 de João. João 21, no capítulo 21, vai dizer que Jesus ele ressuscitou e ele ficou 40 dias na terra aparecendo para alguns discípulos, né? Então ele aparece para as mulheres, aparece para Maria, para os discípulos de Emaús. Mas eu tenho comigo, gente, que Pedro, eu acho que ele se perguntava, cara, o que tá acontecendo? Por que que Jesus não apareceu para mim ainda? Nossa, mas acho que Jesus não vai querer me ver, não vai querer aparecer para mim depois da negação, né? Depois do que eu fiz. Não. Então, o que que Pedro faz? Pedro, ele vai, né, pro mar, ele volta pro mar, porque, gente, entenda, em Lucas 5, Jesus, quando, né, ele chama os discípulos ali pela primeira vez, eles estão pescando. Então, Lucas 5 tem a pesca ali maravilhosa. É o momento que Jesus ele chama os discípulos, né? Em que Pedro tá pescando ali, ele tem uma noite frustrada, e Jesus aparece na praia ensinando e fala: Ó, lança a rede, né, do lado direito, e eles têm uma pesca ali maravilhosa, né? O barco enche de peixe, e Jesus fala: Simão, agora teu nome vai ser Pedro, né? Te faço pescador de homens. Não de peixes, entenda, gente. Pedro, ele era expert na pesca. O que Pedro sabia fazer na vida dele era o quê? Pescar. O que era especialidade de Pedro era pegar peixe. Então, assim, Pedro, ele era um empresário da pesca. E Pedro, ele deixa tudo para seguir Jesus. Ele abandona, ele renuncia às redes, o barco, os peixes, e começa a acompanhar Jesus, começa a seguir Jesus, né? Começa ali ser treinado, moldado, preparado, né? Dentro do ministério de Jesus, né? Para que Jesus pudesse enviá-lo. Então, Pedro, ele já tinha clareza do chamado dele, para o que Jesus, né, havia confiado a ele, né, o ministério. E o que acontece? A gente vê aqui que depois da ressurreição, Pedro volta para o mar, ele volta para a antiga vida dele, né, porque o medo, ele faz isso. Muitas vezes o medo nos paralisa tanto que nos faz querer voltar, né, voltar a velhas práticas, voltar talvez para uma profissão, voltar para um ambiente, voltar para um círculo de amizade, né. Só que compreenda, gente, que todas as vezes que o Senhor nos chama para algo, não tem como voltar mais. Não tem como você querer voltar mais a fazer aquilo que você fazia. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos revela para aquilo que Ele nos chamou, quando a gente começa a caminhar com o Senhor Jesus, não adianta a gente querer voltar a pegar os nossos antigos equipamentos.
Não adianta. E Pedro, gente, Pedro, ele quis voltar, ele volta, ele fala, cara, é o que eu sei fazer, é o que eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, eu tenho resultado, é na pesca. Eu não quero mais saber disso de chamado, eu não quero mais saber disso, porque eu não sou digno, porque eu neguei Jesus, eu não quero mais, eu tô abrindo mão. E a liderança de Pedro, gente, era tão forte que ele conseguiu influenciar os outros a também largar. Porque a palavra vai falar aqui em João 21 que quando Pedro fala vou pescar, os outros falam nós vamos junto. Então, para vocês verem que até para influenciar fora do propósito, Pedro ele influenciou, porque ele tinha já isso, né, dentro dele, da liderança, e Jesus viu isso nele. Né, de conduzir ali os outros discípulos. Só que ele conduz para o quê? Para o retrocesso, para a volta, para uma prática que Jesus não queria mais, né, que ele estivesse. Então, a gente vê aqui que Pedro fala, vou pescar. E eu quero que você imagine a cena comigo. Entra na cena, gente, entra na cena. Imagina que Pedro fala, vou pescar. Os outros discípulos, nós vamos junto. Eles entram no barco, vão no meio do mar, eles estão ali pescando. E estão pescando e nada. E nada, e nada, e nada, e joga rede, vai rede, e nada. O que acontece? Quem aparece na praia? Jesus. Quem vem caminhando na areia? Jesus. Lá do fundo, Jesus grita, vocês têm o que comer? Os discípulos falam, não! Aí Jesus faz o seguinte, lança a rede do lado direito. Oi? Lança a rede do lado direito. Gente, vem comigo. Eu fico imaginando a cara de Pedro. Quem é esse louco que tá falando pra mim lançar a rede do lado direito? Normalmente, quem pesca, tá dentro do barco, no meio do mar, eles sabem que quem tá na areia muitas vezes tem uma outra visão. Consegue enxergar cardume onde eles não estão vendo. Então, eu fico imaginando que Pedro falou assim, vai ver, ele tá vendo cardume ali e a gente não tá conseguindo enxergar. O que eles pegam? Eles lançam a rede. E no momento que eles lançam a rede, gente, vem tanto peixe, mas tanto peixe, e eles começam a segurar ali, puxar aquela rede. E naquele momento, a palavra vai dizer que João, ele cutuca Pedro. Fala, Pedro, ô Pedro, agora eu vou parafrasear para você. Eu fico imaginando aqui que Pedro, ele olha para João, João olha para ele, e João fala, Pedro, essa cena não é familiar para você? Lucas 5. Essa cena não é familiar para você? Pedro deve ter olhado para João assim, nossa, João é? E João, a palavra vai dizer que João vai dizer para Pedro, Pedro, é o Senhor. Nisso, gente, olha isso, nisso a palavra fala que Pedro, ele estava nu. Ele pega a túnica dele, ele pega ali a capa dele, veste e pula no mar. E não é engraçado, gente, porque normalmente a pessoa que pula no mar, ela, o que ela faz? Ela coloca roupa ou ela tira a roupa? Ela pega e tira a roupa, né? Ela tira a roupa pra pular no mar. Mas foi diferente com Pedro. Pedro colocou a túnica, Pedro colocou a roupa. E, gente, olha isso. Normalmente, as túnicas dos pescadores naquela época era feita de linho fino. Linho fino. Pedro veste e vai ao encontro de Jesus. Ele vai nadando e os outros vêm com o barco. E Pedro chega na areia. E a túnica, né, por ser de linho, linho fino, o linho fino na Bíblia, ele tem uma simbologia que significa justiça. E eu meditando na palavra, eu compreendo que naquele momento Pedro estava tentando se vestir com a sua justiça própria perante a Jesus. Porque ele estava mostrando para Jesus, olha, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, eu sei que eu te neguei, mas eu abandonei aquilo que você me entregou, porque eu não sou digno. Então eu abri mão, eu deixei de lado. Tô vestido de pescador. Estou vestido de pescador, que é a minha profissão. É para aquilo que eu voltei, porque eu te neguei. Então não precisa me julgar, não precisa me condenar, não precisa chamar minha atenção. Pedro estava se vestindo com a justiça própria dele perante a Jesus. Gente, o que é incrível, agora presta atenção nisso. Jesus, quando eles chegam na areia, Jesus está com as brasas ali, né? Fica imaginando a fogueira ali na areia, os peixes ali em cima das brasas, que é o que a palavra fala. Gente, naquele momento, olha isso. Naquele momento, eu, Giovana, fico imaginando que tudo que aconteceu em Marcos 14, onde Pedro nega Jesus, começa a vir na tona. Porque a fogueira, gente, se tornou um gatilho mental para Pedro sobre a negação quanto a Jesus. Porque lembra lá que eu falei? Em Marcos 14, no livro de Marcos, capítulo 14, vai dizer que Jesus vai ao sinédrio, Pedro fica lá fora. Na terceira vez que ele nega, Jesus olha para ele. Tá, Jesus, a fogueira e Pedro.
Aqui em João 21, Jesus está reconstituindo a cena da negação. Porque está Pedro, a fogueira, e Jesus. Gente, eu fico imaginando que todas as vezes que Pedro, ele via uma fogueira, ele se lembrava do momento em que ele negou Jesus 3 vezes. Era como se fosse um gatilho, a qual ele lembrava daquilo e ele se lembrava de Jesus. Neguei Jesus. Então, gente, eu fico imaginando que a fogueira era um objeto, era algo que trazia medo, que trazia dor, que trazia culpa, que trazia aquela crise interna dentro de Pedro, de saber que ele negou Jesus, mesmo Jesus avisando ele. E Jesus, ele reconstitui essa cena, porque a intenção de Jesus era que Pedro se curasse, que Pedro se libertasse, que Pedro vencesse aquilo que estava causando medo, culpa, remorso sobre ele. Muitas vezes Jesus ele vai nos levar para alguns lugares, Jesus vai nos levar a algumas cenas para que a gente possa encarar o nosso medo, assim, ó, frente a frente. Aquilo que foi motivo de vergonha, aquilo que foi motivo de desonra, aquilo que talvez nos causou grandes danos dentro de nós, que nos gerou crises. E muitas vezes Deus nos coloca novamente nesses ambientes para que a gente possa vencer ali e para que a gente possa ser restaurado, para viver tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, para que a gente possa voltar ao nosso chamado. E era isso que Ele queria que Pedro voltasse a exercer um ministério da palavra. Então compreenda que naquele momento, Jesus ele se senta com os discípulos ali, eles ceiam. Eu fico imaginando Pedro pensando a todo momento, eu neguei Jesus. E ele lembrando daquele episódio. E é onde, gente, acontece aqui a restauração de Pedro, do ministério de Pedro. Porque em João 21, no versículo 15, vai dizer o seguinte: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão, Pedro, ó, preste atenção, que Jesus ele chama não por Pedro, mas por Simão. Se você olhar o significado de Simão, que era o primeiro nome ali de Pedro, ao qual ele era chamado de Simão antes de Jesus chegar na vida dele, Simão significa ouvinte. No grego, significa ouvinte. E Pedro significa pedra, significa rocha. Agora, eu não sei se é no grego ou no hebraico, tá, gente? Mas o significado de Simão é ouvinte. E Pedro é rocha, é pedra. O que acontece? No momento que Jesus fala, Simão, chama, né, ele por Simão, Jesus está falando, ô ouvinte. É porque agora você não é mais Pedro, né? É porque agora você voltou a ser ouvinte. Agora você já não é mais um pescador de almas, agora você é um pescador de peixes, né? Um mero ouvinte. Que você voltou, né? A ser aquele Simão que só ouve, mas que não prega, que não fala, que não quer saber do ministério, que largou o ministério chamado que eu confiei. Então, ouvinte, Simão, filho de João, você me amas mais do que estes outros me amam? O que Jesus está falando aqui para Pedro. Pedro, Simão, Pedro, tu me amas mais que esses aqui? Aqui, gente, tem o significado para o eu te amo e tu me amas aqui, de Jesus e Pedro. Quando Jesus fala para Pedro, a primeira vez, tu me amas mais que esses aqui, Pedro vai responder, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aqui no grego, o significado para o me amas, Pedro, é ágape. Jesus está falando para ele, Pedro, tu me ágape? Ágape é o amor incondicional. Pedro vai responder, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aqui Pedro fala no amor filéus, que é o amor fraternal, amor de amigo. O amor carinhoso entre amigos. A mesma coisa de um namorado falar, né, pra namorada, você me ama? E ela falar, tu sabes que eu tenho afeto por ti. Tu sabes que eu gosto de ti. Pela segunda vez, Jesus faz a pergunta, Simão, Pedro, tu me ágapes? Tu me amas incondicionalmente? Pedro vira para Jesus e fala, Senhor, tu sabes que eu filéus. Tu sabes que eu te amo fraternalmente. E pela terceira vez, gente, aqui Jesus vai falar, Simão, Pedro, tu me amas? E aí, olha só, aqui no 17, ó, pela terceira vez, Simão, tu me amas? Você me ama? E Pedro, ele fica triste. Só que aqui na terceira vez, Jesus usa a palavra filéus. Simão, Pedro, tu filéus? Tu me amas fraternalmente? Então Jesus, ele vai na posição do amor de Pedro, do amor a qual Pedro estava oferecendo a Jesus, podia oferecer a Jesus. E aí Pedro, ele baixa a cabeça, se entristece, porque Jesus perguntou a terceira vez, e ele diz,
O Senhor sabe todas as coisas. Sabes que eu o amo. O amo, Filéus. Sabes que eu te amo fraternalmente. Gente, é tão forte isso, porque o que Jesus estava tentando mostrar ali para Pedro, Jesus não estava querendo um sim ou não sobre Pedro amar ele incondicionalmente, mas era para que Pedro soubesse a qual posição ele estava. Porque lá atrás, Pedro fala: eu vou morrer por você. Eu sou capaz de morrer. Pedro encheu a boca para falar de algo que não era verdade, a qual ele não poderia oferecer naquele momento para o Senhor, que era o amor incondicional. E aqui, o Senhor leva ele a refletir: Pedro, eu quero que você entenda qual é o amor que você tem para me oferecer. O meu amor por você é incondicional, é sacrificial, mas o seu amor por mim é de amigo, é fraternal, é um amor carinhoso, cuidadoso. Só que, gente, compreenda que na terceira vez que Jesus ele se coloca e pergunta para Pedro: então tu me amas, filéus, fraternal? E aí Pedro fala: sim, Senhor, te amo fraternalmente, como um amigo, como alguém que eu gosto, que eu quero estar perto. Só que, gente, a lição que Jesus queria ensinar para Pedro era que independente daquilo que ele conseguia dar para Jesus, que independente do amor a qual ele tinha por Jesus, o amor de Jesus por ele nunca mudou. Jesus estava mostrando para Pedro era que independente, gente, se ele negou, independente do medo, independente do que ele tinha para oferecer naquele momento para Jesus, não mudava o que Jesus pensava a respeito dele, não mudava o amor a qual Jesus tinha por ele. O que Jesus estava falando: Pedro, eu sou capaz de me igualar aqui a você, para você compreender que eu te amo incondicionalmente, mas eu recebo seu amor fraternal. Eu recebo esse amor de amigo. E isso não pode anular o que eu tenho na sua vida, isso não pode anular o que eu decretei, do que eu projetei para você. Jesus, gente, ele se coloca na posição de Pedro, mas Jesus está mostrando ali para Pedro que o que aconteceu não muda o fato de eu ter entregado a minha vida por você. O que aconteceu não muda o fato de eu te chamar, de eu ter te chamado, de eu confiar o ministério a você. A questão não é para que eu entenda, Pedro, mas é para que você compreenda o meu amor e aonde você se coloca, aonde você se colocou, aonde você está. O que Jesus estava tentando mostrar para Pedro é que o amor ainda que ele tinha não chegava a ser incondicional. Era fraternal. Isso não era para provar nada para Jesus, mas era para que ficasse claro para Pedro. Mas que Pedro compreendesse que independente do que havia acontecido, Jesus, ele estava ali restaurando Pedro. Independente do medo, independente das próprias culpas e acusações que ele tinha contra ele mesmo. Jesus estava dizendo para ele: Pedro, eu te amo incondicionalmente. Mas, se isso é o que você pode me dar, o seu amor fraternal, eu recebo. Eu não nego. Eu aceito. E continuo te amando. Gente, é tão forte. É tão forte que naquele momento, Pedro é restaurado para o ministério dele. Pedro é restaurado para o chamado a qual Jesus tinha na vida dele. 3 negações. E os 3, eu te amo. Né? Aquela cena foi para realmente Pedro olhar de frente e vencer o medo que o paralisou, a vergonha, a frustração, a culpa. Jesus reconstituiu a cena para que Pedro pudesse voltar ao centro do propósito dele. Não adianta a gente querer fugir. Não adianta a gente querer negar. Não adianta a gente querer voltar. Não adianta a gente querer retroceder. O que Jesus nos pede é para que a gente faça como Elias. Que a gente queime as nossas carroças, os nossos bois. Rompa com as pontes. Para que a gente prossiga para aquilo que Ele nos chamou. Muitas vezes o medo vai nos levar a olhar para trás. Muitas vezes o medo vai nos paralisar. Muitas vezes o medo vai nos intimidar. Muitas vezes o medo ele vai fazer com que a gente não dê continuidade, que a gente tente voltar para algo que o Senhor já não tem mais para nós. Muitas vezes algumas frustrações no meio do caminho, algumas vergonhas, algumas culpas, algumas crises que acontecem nos fazem querer retroceder, nos fazem olhar pra gente e a gente não se sentir digno. Sim, a gente não é digno, a gente não é merecedor, mas Ele nos escolheu, mas Ele nos confiou uma obra, nos confiou um chamado, um propósito, nos confiou. Então compreenda que muitas vezes o inimigo, a vida, vai tentar nos levar a retroceder, a voltar. Muitas vezes crises dentro de nós
vai nos fazer a querer retomar algo que Jesus já não quer que a gente esteja. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, ele precisava daquele encontro. Pedro, ele precisava olhar para aquela fogueira e não ser mais um gatilho, mas ser um momento ali a qual Jesus volta e propõe um momento de comunhão, de restauração, um momento ao qual ele consegue enxergar e sentir o amor de Jesus por ele. Jesus, ele ressignifica tudo aquilo que causou e aprisionou Pedro. Jesus, ele ressignifica um passado de dor. Jesus ressignifica algumas áreas da nossa vida que talvez foi motivo de vergonha, talvez foi motivo que nos levou a desanimar, a parar. Jesus é aquele que ressignifica toda a nossa história, para que a gente possa se posicionar, para que a gente possa retornar aquilo que ele nos chamou. A palavra é essa. A palavra é essa. Pedro, ele foi restaurado para o ministério, para o chamado. O encontro com Jesus. No mesmo lugar, qual talvez a lembrança dele era de dor, era de fracasso. Foi esse lugar que ele trouxe essa cena, né, de volta, para que Pedro encarasse, para que Pedro vencesse e para que Pedro retornasse aquilo que Jesus tinha confiado a ele. Amém? Essa é a palavra. Meditem nessa palavra, Marcos 14, João 21. Meditem. Deixa o Senhor falar com você. E se algo lá atrás, no seu passado, te traumatizou, se há algo que você olha e você se lembra e te causa dor, te causa medo, te causa intimidação, te causa vergonha, te dá uma sensação de derrota, de fracasso, de culpa, saiba que o Senhor, ele reconstitui essas cenas não para nos envergonhar, não para nos condenar, não para nos culpar, mas para restaurar o nosso coração, mas para restaurar tudo aquilo que ele colocou dentro de nós. Jesus é aquele que é especialista em restaurar e nos dar novos começos, novos recomeços. Pedro estava recomeçando, só que agora, sabendo que Jesus o amava incondicionalmente, e mesmo que ele amasse Jesus fraternalmente, Jesus não mudava com ele, Jesus não ia mudar com ele, Jesus o continuava o amando. Jesus continuava amando Pedro. Essa é a palavra, e que você seja abençoado pelo Senhor. Amém?